Olá! A reforma política, que há anos é discutida no Congresso Nacional, parece surgir agora como solução para todos os males mostrados nos cartazes dos manifestantes que diariamente ocupam as ruas brasileiras. Nesta terça, a presidente Dilma Rousseff encaminhou ao presidente da Câmara 5 sugestões de temas para um plebiscito. Ela deseja que as novas regras passem a valer já nas eleições do ano que vem. Mas as divergências são grandes. Cientistas políticos e juristas não acham que a reforma política deva ser tratada em um plebiscito. PMDB e PSB, que compõem a base do governo, até apoiam a ideia, mas não veem razão para tanta pressa. E a oposição prefere um referendo. O Expressão Nacional entra no debate. A primeira pergunta que fazemos é: um plebiscito, um referendo, são as únicas formas de deputados e senadores saberem o que de fato quer o cidadão brasileiro? Eu recebo hoje Henrique Ziller. Ele é auditor do Tribunal de Contas da União e integrante do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. O deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, ele participa da Comissão de Reforma Política. E o doutor em Ciência Política, José Luciano Dias, sócio-diretor da CAC Consultoria Política. Você que nos acompanha pela TV Câmara ou pela internet é nosso convidado especial. Mande sua pergunta ou opinião para o 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o Twitter @xnacional. Senhores, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso programa, que está absolutamente atual. Justamente hoje, no dia da realização do nosso programa, a presidente Dilma apresentou à Câmara as 5 sugestões. E eu gostaria de começar ouvindo o integrante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Henrique Ziller. Henrique, um plebiscito, um referendo, você acha que são as únicas formas de deputados e senadores saberem o que de fato o cidadão brasileiro quer? Eu pergunto isso porque o cidadão brasileiro se organizou por meio das redes sociais, de uma forma que até então não era esperada aqui, e de uma forma muito rápida, e foi às ruas e continua indo às ruas para mostrar o que quer. Existiria outra forma, você acha, de o parlamento brasileiro saber o que quer o cidadão brasileiro? Bom, o que eu posso falar a respeito da própria experiência do MCCE, já em projetos anteriores bem-sucedidos, como a Lei da Ficha Limpa, no qual um projeto de lei de iniciativa popular acabou resultando numa grande mudança em toda a nossa sistemática eleitoral, né? E, novamente, o MCCE tem desenvolvido, já vinha desenvolvendo todo um trabalho de consulta a diversos movimentos, diversas organizações que participam do movimento, e elaborando um projeto de lei de iniciativa popular, novamente, que, obviamente, está trabalhando só na legislação, né, infraconstitucional, com propostas que nos parecem bastante viáveis e resolvendo alguns dos problemas que a gente identifica hoje no cenário eleitoral brasileiro. Então, sem dúvida, é um caminho, quer dizer, eu posso falar sobre isso porque tenho participado disso e acho que é um caminho viável. Você vê, no caso da Ficha Limpa, nós tivemos apoio de assinaturas por escrito mais de 1,5 milhão e na internet mais de 2 milhões, o que dá um peso de legitimidade muito grande para o trabalho que a gente vem fazendo. Nós fizemos o lançamento na segunda-feira passada, sem ser ontem, a segunda anterior, e já obtivemos aí um apoio enorme de dezenas de milhares de pessoas nas redes sociais, principalmente na nossa página no Facebook, aprovando a proposta que nós estamos fazendo. Ok. José Luciano Dias, você, com sua visão de cientista político, o que você diz em relação a essa opção de ouvir a população brasileira por meio de um plebiscito? Olha, esses temas que hoje estão em debate na reforma política, eles estão sendo debatidos pela academia, praticamente desde que eu comecei minha carreira acadêmica, lá 25 anos atrás. Nenhum deles é novo, todos eles são antigos. E o que a gente, do ponto de vista estritamente acadêmico, sempre achou é que algumas dessas mudanças, inclusive as que hoje foram incluídas pela presidente no pedido, na mensagem, são corretas, vão na direção adequada. O problema é que toda vez que você coloca essas questões em um contexto mais amplo, sujeito à opinião mais geral, elas geralmente enfrentam forte oposição. Financiamento público de campanha é o mais óbvio. Eu conheço umas 15 pesquisas sobre financiamento público de campanha e a proporção mais negativa, mais favorável é de 76% contra. As pessoas são contra o financiamento público de campanha, são contra o voto ilícito.
Então, assim, nós na academia, nós que estuda esse processo em outros países, a gente sempre entendeu que era melhor que o Congresso decidisse sobre esses assuntos técnicos, sobre esses assuntos que visam ao aperfeiçoamento institucional, sem a pressão das ruas. Porque a pressão das ruas, elas certamente vão mudar o contexto, que algumas questões que são importantes, que são interessantes, elas vão ser discutidas em um contexto político, em um contexto passional, em um contexto partidário, e algumas delas que seriam positivas, correm o sério risco de não avançar nunca mais. Entende? Eu me lembro que em 2007 estávamos para votar o financiamento público de campanha, saiu uma pesquisa feita pela CNT, com dados terríveis de apoio contra o financiamento público, contra o voto em lista, e os parlamentares desistiram disso. Então, eu acho que o plebiscito, ninguém pode ser contra o plebiscito, é uma ideia boa, é uma ideia generosa, mas ao colocar isso numa arena extremamente politizada, uma arena extremamente partidarizada, ela corre o sério risco da gente sair disso pior do que entrou. Ok, antes de ouvir os dois parlamentares, eu queria a gente pediu para ouvir agora uma pequena entrevista que nós fizemos com o cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais, o Carlos Ranulfo. Ele fala um pouquinho sobre o processo de tomada de decisão no parlamento e sobre o que ele pensa em relação ao plebiscito. Vamos ouvi-lo. A grande vantagem da representação é justamente que as decisões têm que ser refletidas, bem com deliberação boa, com muita informação, ouvindo interesses diversos. As ruas não querem saber disso. As ruas querem respostas rápidas. Respostas rápidas costumam ser respostas erradas. A única maneira, então, não dá para transformar o parlamento numa simples caixa de ressonância das ruas. O que é possível fazer é o parlamento ouvir as ruas, mas ouvir as ruas e processar o que houve à maneira de qualquer congresso, ou seja, com espaço para debate, espaço para negociação e com a parcimônia necessária para as democracias. Democracias não tomam decisões rápidas, porque cada vez que elas tomam decisões rápidas, a chance de errar é muito maior. A chance de atender certos interesses e prejudicar outros é muito grande. Não faz nenhum sentido você colocar para a população um plebiscito sobre questões técnicas, de imensa tecnicalidade, e para uma população que nunca discutiu isso. Então não faz o menor sentido. A chance disso dar errado é enorme. A chance de, por exemplo, você colocar 4, 5 questões e a resposta em uma das questões ser contraditória com a resposta de outra é enorme. Então é uma temeridade qualquer ideia de plebiscito ou referência sobre reforma política. Quer dizer, nós não podemos ouvir a voz das ruas dessa forma. Nós temos que processar a voz das ruas institucionalmente. O plebiscito, nesse caso, seria um desastre. Deputado Marco Maia, eu sou presidente dessa casa nos 2 últimos anos e logo no início do seu período como presidente da Câmara, o senhor constituiu uma comissão para estudar essa questão da reforma política. Comissão que teve como relator o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. O cientista político falou um pouco sobre esse time, sobre essa diferença de time entre as ruas e o parlamento. O que a sua experiência como presidente dessa casa pode trazer para o nosso debate em relação a essa diferença de time? Ok. Em primeiro lugar, uma boa noite aos nossos telespectadores, uma boa noite ao deputado Marcos, ao Henrique, ao José e a você, Maristela, uma saudação pelo trabalho que vem realizando com esse nosso programa Expressão Nacional. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer uma bela de uma reflexão é sobre esse tema de como envolver mais a população na tomada de decisões sobre temas mais complexos do país. E eu diria que isso não é problema, não é ruim. Eu sou favorável à realização de plebiscitos para tomar decisões sobre temas polêmicos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, quando tem uma eleição nos estados, tomam decisão sobre 20, 30 temas polêmicos através de um plebiscito, né? Eu acho que o grande recado que as ruas nos passaram nesses últimos 15 dias é exatamente este de que nós precisamos buscar mecanismos que permitam à sociedade brasileira participar mais da tomada de decisões. E, para mim, isso não é contraditório com o papel do parlamento ou com o papel da instituição legislativa. Ao contrário, é complementar.
né? Nós estamos aqui tratando sobre como permitir que a sociedade possa se expressar sobre temas que o Congresso, que o Parlamento não consegue tomar uma decisão de forma mais participativa. O PT já pratica isso em várias cidades quando discute o orçamento do município de forma participativa, né? Quando criou a figura do orçamento participativo, que agora está, inclusive, em muitos municípios sendo aprofundado, aperfeiçoado em função das novas tecnologias, da própria participação das pessoas nas redes sociais. Quer dizer, hoje você tem outras formas, inclusive, de colher a opinião, a posição da sociedade sobre os mais variados temas. Mas o plebiscito ainda é uma forma direta, né? Você está consultando de forma direta o cidadão sobre um determinado assunto. A segunda questão que nós precisamos sempre levar em consideração que, mesmo quando o Congresso não vota uma determinada matéria, ele está ali expressando uma posição, né? Naquele momento está expressando a posição de que não há acordo suficiente para a votação daquela matéria. Não há entendimento suficiente para a votação daquela matéria. Eu sempre questiono, quando estive à frente da presidência da Câmara dos Deputados, questionava muito isso, essa cobrança que há sempre para o parlamento votar, né? Para o parlamento produzir leis. Nós somos o parlamento do mundo que mais vota, que mais sessões realiza durante o ano. Nós somos o parlamento mais democrático que existe. Nem por isso significa que nós acertamos sempre, ou em todas. O fato de votar não significa que está votando certo, ou que está votando de acordo com aquilo que a sociedade, ou com aquilo que é a opinião ou o posicionamento da sociedade. Portanto, a votação e o voto ele tem que ser sempre com qualidade. Por isso é que, na minha avaliação, precisa sim ser bem discutido, precisa ser bem debatido, precisa ser bem compreendido por todos e precisa ser respeitado a vontade da maioria, que às vezes se expressa por não votar uma determinada matéria. Eu acho que há, às vezes, uma certa incompreensão por parte da sociedade brasileira deste papel, desta, enfim, prerrogativa dessa decisão que é tomada, às vezes, pelo parlamento quando ele não vota uma determinada matéria. Com relação ao tema da reforma política, propriamente dito, Maristela, primeiro, não é verdade que nós nunca produzimos reforma política no Brasil. Eu diria que nós viemos produzindo gradativamente reformas políticas. Pontuais, é verdade, mas elas vêm sendo produzidas. Nós não tivemos nenhuma eleição desde a Constituição de 1988 com a mesma regra da eleição passada. Nós vemos aperfeiçoando o sistema eleitoral brasileiro constantemente, né, no país. Portanto, nós vemos mudando a legislação eleitoral, a estrutura de funcionamento da sociedade brasileira. Bom, a última alteração que nós produzimos no processo político brasileiro foi a lei da ficha limpa, né, que criou uma depuração, né, considerável, razoável, importante, né, e eficiente para o Brasil, para o país. Bom, nós precisamos avançar mais, né? Por isso essa iniciativa e essa tentativa do governo da presidenta Dilma de propor uma alternativa que possa viabilizar o debate e a discussão sobre avanços que nós precisamos produzir na estrutura política brasileira. Mas aí eu concordo com o nosso cientista político, né, que coloca com muita propriedade que nós não podemos ser muito assodados neste debate, porque me chamou a atenção uma frase que ele fez, que eu já tinha dito lá atrás: se as questões não forem bem precisadas. Há situações, por exemplo, que você não pode ter uma decisão para um lado e outra para o outro. Por exemplo, financiamento público de campanha, ele não cabe no modelo atual. Claro que não, né? Então, se você votar pela manutenção do sistema atual e aprovar uma proposta de financiamento público de campanha, você tem um Frankenstein. Antes da gente entrar nos temas propriamente dito, vamos ouvir o deputado Marcos Pestana, deputado PSDB, Democratas e PPS se posicionaram mais favoravelmente em relação a um referendo. Então, só para quem está em casa nos acompanhar, o plebiscito é uma consulta que é feita antes da elaboração da lei. O referendo é uma consulta que é feita depois. O Congresso Nacional elabora a lei, vota e depois submete isso à população. E os partidos de oposição têm se manifestado mais favoráveis a um referendo. Por que essa posição? A primeira é preciso deixar claro que o centro dessa explosão de cidadania e indignação nas ruas não foi a reforma política. Isso nós não podemos tapar o sol com
com a peneira, não é mistificar. A população se mobilizou de forma difusa, surpreendente, inovadora, em torno de uma pauta muito colada em problemas concretos do dia a dia da população. Transporte urbano, mobilidade urbana, qualidade na saúde e na educação, uma saturação da opinião pública que ninguém detectou, nenhum instituto de pesquisa, nenhum serviço de inteligência, nenhum comando partidário percebeu uma saturação com a questão da corrupção. Então, assim, foram problemas muito centrais e em nenhuma manifestação houve uma bandeira clara de reforma política, porque a população tem dificuldade, é um tema árido, instrumental, institucional, que, na verdade, repercute no dia a dia da população. Todas as decisões são políticas, então a qualidade das instituições, essa qualidade é fundamental para o processo democrático. Na cabeça do político, da imprensa, do que na cabeça da população. É claro, é uma coisa que interfere na saúde, interfere na educação, interfere no transporte coletivo, interfere no sistema de impostos, sistema tributário, enfim, no emprego, na renda, em tudo, mas, quer dizer, é uma coisa mais institucional. Então é preciso, primeiro, deixar claro, a Voz das Ruas não solicitou, pediu respostas às angústias do dia a dia, inflação, transporte urbano, mobilidade urbana. Em segundo lugar, a reforma política não é uma panaceia. Melhorar, nós temos uma bela democracia, o Brasil avançou muito, nunca tivemos na história republicana tamanha liberdade. Nunca tivemos um período democrático tão longo? Não, nunca, nem de 46 a 64 tivemos uma democracia tão profunda, uma liberdade tão ampla de expressão, de organização. Viemos aqui, de Tancredo até agora, esse sistema nos trouxe aqui, então não vamos julgar a criança junta com a água suja do banho. Mas há um esgotamento. Então, antes de avançar, às vezes é mais importante fazer as perguntas corretas que avançar nas respostas. Então, hoje, por que o sistema está esgotado? Que é um modismo? É só para ser modernista, modernoso, querer fazer uma reforma ou é uma necessidade? E aí, rapidamente, eu cito os 4 objetivos centrais de uma reforma política. Aproximar a população da representação. Eu tenho diversas pesquisas, 70% da população não sabe dizer o nome do deputado que votou 2 anos antes. Quem não sabe dizer o nome não controla, não acompanha, não fiscaliza. Então, esse sistema tem uma debilidade fortíssima. Esse é o problema central. Aproximar a população do sistema decisório. Não faz sentido um deputado em Minas disputar 14 milhões de votos num território do tamanho da França e da Espanha. Não faz sentido um deputado paulista disputar 30 milhões de votos num território imenso. E territórios como o Amazonas, Pará, Mato Grosso e tantos outros, que tira qualquer vínculo e qualquer controle social eficaz sobre o mandato. A gente chega aqui meio com uma procuração em branco e pouca gente sabe o que a gente faz aqui no plenário, o controle, uma determinada pesquisa, eu perguntei como deputados de uma cidade muito politizada, com escolaridade alta, votaram no salário mínimo do Código Florestal e no posto de saúde, que foi do período do mandato do presidente Marco Maia. 95% não tinham a menor ideia. E os 5% arriscavam algum palpite. O segundo é fechar a porta para a corrupção e baratear as campanhas. As campanhas no Brasil são irracionais, são caríssimas. E eu, na comissão especial, eu construí um bordão que esse sistema de financiamento é humilhante para quem é honesto e a porta para a corrupção para quem não é honesto. Então, nós temos que mudar. Nós temos que mudar, e isso tem que ser compatível com a decisão anterior do sistema que aproxime a população da representação política. Terceiro lugar, fortalecer os partidos. Há uma crise universal, as ruas expressaram isso, não é só no Brasil, na Itália, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Há uma crise, a sociedade pós-moderna é fragmentada, os interesses não se expressam sempre pelas instituições clássicas da democracia, mas não há democracia sem parlamento, sem congresso, sem eleições, sem partidos. E hoje o sistema põe os iguais para competir, a competição é transferida pelo nosso sistema, é tão nocivo que os semelhantes é que competem.
Os adversários não se preocupam tanto. A disputa vai para dentro da chapa do PT, dentro da chapa do PSDB. Não gera solidariedade partidária, que a lista ou o distrital gerariam. E, por último, melhorar, isso tudo repercutiria melhorando o ambiente para a governabilidade, acabando com o dano que se recebe. Essa base política, quer dizer, nos Estados Unidos, na Inglaterra, se forma maioria e minoria em torno de um programa. Não é cargos em estatais, cargos em ministérios, emendas parlamentares, verbas orçamentárias. Então, esses 4 objetivos é que nós temos que perseguir. O caminho, nós temos que trabalhar, né? Não é simples, como o presidente Marco Maia falou, nós trabalhamos. Agora, diga-se de passagem, é inevitável comentar que há um certo cinismo e oportunismo nesse posicionamento do governo. O governo não mexeu uma palha. O relator Henrique Fontana ficou igual um Don Quixote e tinha uma armata de Brancaleone em torno dele, de uns 5 ou 6 deputados que mantiveram a chama acesa até o final e não se formou consenso, nenhuma proposta tinha mais de 30% do plenário para uma mudança mais profunda. Temos que retomar isso e o presidente Henrique Alves nomeou uma comissão, vai formar uma comissão, está lá na próxima semana para retomar e ver os caminhos, plebiscito, referendo. Nós achamos que, devagar com andou com o Santa de Barro, o governo não apostou na reforma política e agora está ressuscitando isso como uma panaceia para responder às ruas e à queda de popularidade e de avaliação institucional. Okay. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Você que ainda não participou, ainda pode participar pelo 0800-619-69, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara e também na internet. Hoje nós estamos debatendo a proposta do governo de realização de um plebiscito sobre a reforma política. Eu quero voltar nesse debate com o consultor político Zé Luciano Dias, mas antes eu vou ler rapidamente alguns posicionamentos que já nos chegaram de cidadãos brasileiros que se manifestaram contra o plebiscito. Eu tenho aqui Júlia Moutinho Galego, não sei de onde ela diz: acredito que a reforma política se faz necessária, uma vez que podemos ver claramente que grande parte da nação não considera ter seus interesses representados através da estrutura vigente. Entretanto, creio que o momento histórico que estamos não apresenta condições para que a população brasileira vote por essa reforma. Maria de Fátima Vasconcelos Silva, de Recife, Pernambuco, ela diz: sou contra o plebiscito para a reforma política. Acredito que a presidente Dilma pode aplicar as mudanças normalmente, uma vez que possui maioria no Legislativo. O povo não pediu esse plebiscito, pois tal medida implicará gastos públicos. Na mesma linha, Júlia Moutinho Galego, de São Paulo, capital, ela diz: sou contra o plebiscito sobre a reforma política, pois acredito que a população brasileira não está preparada para responder a uma questão extremamente complexa. Davi Vloco, não sei de onde ele diz: sob minha ótica, percebo que não passa de uma tremenda demagogia por parte da presidente Dilma, tanto por parte da presidente Dilma quanto dos parlamentares. E, por fim, Geraldo Rocha, ele é de Paracambi, Rio de Janeiro. Ele diz: a minha opinião sobre esse plebiscito sugerido pela presidente só vai servir para gastar dinheiro e enganar o povo. Então, as pessoas estão muito preocupadas com a questão do gasto público, né? E aí eu gostaria de ouvir o consultor político Zé Luciano Dias. Zé Luciano, ao encerrar o bloco anterior, o deputado Marcos Pestana falava de alguns temas que ele acha importante para uma reforma política, e 2 deles são aproximar a população da representação e melhorar a governabilidade. Na mensagem que a presidente Dilma encaminhou à Câmara dos Deputados hoje, ela diz o seguinte, abre aspas: a consulta popular é recomendável quando as formas de representação dão sinais de que precisam ser renovadas. Fecha aspas. A minha pergunta é o seguinte: as manifestações de rua mostram que, de fato, as formas de representação estão desgastadas, precisam ser renovadas, ou os agentes políticos não estão usando os instrumentos de representação, as instituições, como a população acha que deveria ser? Olha, eu sei que eu vou correr o risco de ser polêmico, mas eu vou partir de onde o presidente
deixou a questão sobre por que o Congresso não decide sobre a reforma política. E eu vou dizer uma posição bem clara. O sistema político brasileiro é muito bom. O sistema político brasileiro, através do voto pessoal, ele permite uma alta renovação da Câmara dos Deputados. É o parlamento que mais é renovado no Brasil. As nossas leis eleitorais, o Congresso aceita, por exemplo, que o STF defina uma porção de coisas polêmicas. O STF acabou com a doação, acabou com o troca-troca partidário, o STF aprovou, chancelou no final a lei da ficha limpa, o STF transformou a anualidade das leis eleitorais em cláusula pétrea. Então, o sistema político brasileiro, ele é muito bom. Se a gente comparar com outros sistemas políticos, hoje tem a suplência do senador. A suplência do senador no Brasil é uma excelente solução. Entende? Ela permite que você faça uma chapa complexa, onde vários partidos se ajustam para eleger um senador e seu suplente. Então, eu acho que o sistema político brasileiro, o que o sistema político brasileiro demanda é mais participação. As pessoas no Brasil, por exemplo, se você pergunta na PNAD, se você pergunta em pesquisa de opinião, você participa de um partido político? Você vai a uma reunião? Você vai a uma convenção? Ninguém vai. Então, os brasileiros também não gostam de participar. Não se filiam ao sindicato, não vão à reunião do condomínio, não vão à reunião do clube, e aí reclamam do partido político. Essas pessoas foram ao partido político, são filiadas ao partido político, participaram de uma convenção. Entende? Então, o problema é do lado de cá, mas é também do lado de lá. E é por isso que surge esse ambiente de turbulência, que é cíclico em democracias. Isso não está ocorrendo nada de excepcional. O que está ocorrendo é um processo de natural ajuste entre uma sociedade que quer participar mais e, às vezes, não sabe utilizar a sua estrutura que já existe. Eu insisto, as modificações que o sistema brasileiro, o sistema político exige, são muito pequenas, são técnicas, podem ser decididas pelo Congresso em um ambiente de moderação e de discussão elevada, que não precisa do ambiente confuso de um plebiscito, né? É a minha opinião. O deputado Marcos Pestana comentou na fala dele que o deputado Henrique Fontana relator da reforma política, ficou quase que órfão do governo aqui ao terminar o relatório dele, não teve o apoio suficiente para votar, fazer aprovar a reforma política. Por que o senhor acha que não houve esse apoio tão intenso por parte do governo, por parte da presidente Dilma, e agora esse apoio surgiu de forma mais intensa? Eu acho primeiro que esse tema não é um tema do governo, né? Não é um tema do executivo. Esse é um tema do legislativo com a sociedade, né, brasileira. E eu acho que o governo não deveria se meter antes, como também não deveria se meter agora. Tanto que a presidenta Dilma está deixando muito claro que ela está mandando uma sugestão ao parlamento, porque não é prerrogativa do executivo tomar decisões sobre questões de matéria de legislação eleitoral ou de funcionamento dos partidos políticos ou de legislação política. Então, na minha compreensão, esta é uma matéria que deve ser discutida e debatida à exaustão pelo parlamento, né? E volto a dizer, eu não acho que seja ruim a realização de plebiscito. Eu acho que plebiscito, inclusive, deveria ser melhor trabalhado, mais incorporado na nossa cultura para tomar certas decisões. Agora, esse caso específico, eu acho que, volto a dizer, eu tenho aqui algumas preocupações que são reais, no sentido de que, com a realização do plebiscito, nós precisamos ter uma definição bem clara de quais serão as perguntas, quais serão os questionamentos que nós iremos fazer aos nossos cidadãos e tal. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer algumas composições casadas, né? Porque se o cidadão votar numa determinada proposta, ele não pode votar em outra determinada proposta, sob o ponto de vista de nós criarmos aqui um Frankenstein. Né? Alguma coisa que não vai ali na frente surtir um efeito prático e tal. E é óbvio, nós vamos ter que tratar temas que são temas polêmicos, complexos, né, que efetivamente não há acordo no parlamento e que terão que ser tratados e discutidos pela sociedade, como, por exemplo, voto em lista distrital ou distritão, como alguns estão falando, manutenção do sistema atual, o financiamento público ou não de campanhas eleitorais, né, que é um tema também polêmico e de alta complexidade, o fim das coligações proporcionais, né, que tem um impacto direto no modelo de eleição que nós temos hoje no Brasil e até mesmo no respeito aos pequenos partidos, às pequenas agremiações partidárias, que são importantes também para a democracia do nosso país, e por aí afora vão os temas que estão inseridos neste debate. Mas eu gostaria também, Maristela, de dizer o seguinte, eu acho que
nós, neste tema da reforma política, nós temos um acordo entre nós todos, acho que aqui no parlamento. Ele não era o centro do debate, da discussão que veio das ruas. Né? É óbvio, é um tema polêmico, mas qualquer pesquisa eleitoral que a gente acompanhe vai ver que nas prioridades da população brasileira isso aparece lá em 17º, 18º, 20º tema prioritário. Isso não aparece como uma coisa muito concreta para o cidadão, que sofre com a saúde, com a educação, eu diria que isso está muito mais na concreto. nossa cabeça, na cabeça dos homens e das mulheres da política, né, da imprensa, que fala muito sobre o tema da reforma política. Eu, quando assumi a presidência da Câmara dos Deputados, há 3 anos atrás, e sempre estava muito em voga esse tema da reforma política, eu dizia, olha, gente, nenhum de nós aqui tem a pretensão de vender a ilusão, a ideia de que nós vamos produzir uma grande reforma política no Brasil num curto espaço de tempo. Mas nós vamos trabalhar. Eu criei a comissão, nomeei o deputado Henrique Fontana como relator, e fez um belo trabalho. A comissão fez um belo trabalho, fez uma boa discussão, conseguiu chegar a um entendimento naquela comissão, né, mas que depois não conseguiu se reproduzir esse entendimento no plenário da Casa. E por que não chegou a esse entendimento? Volto a dizer isso de novo no plenário da Casa. Porque se nós formos perguntar aqui nesta mesa, nós temos 5 pessoas em torno aqui desta mesa, qual a opinião de cada um de nós sobre cada um desses temas, nós vamos ver que há uma diferença e uma divergência entre nós. Faço uma pergunta aqui, quem é que defende aqui o voto em lista? Aqui dos 4 que estão aqui. Né? Então, eu, por uma questão partidária, tenho que defender o voto em lista. Então... Né? Mas vejam só, quem é que defende aqui a manutenção do sistema atual? Você já disse que defende a manutenção do sistema Deputado atual. Marco Maia, Marcos Pestana, pelo que eu entendi da sua fala aqui, defende o voto distrital. Misto. Então, aqui o Henrique, nessa altura, pelo que eu vi aqui, não está defendendo absolutamente nada, né? Não, eu quero ouvir o Henrique. O MCCE tem uma proposta que conjuga os dois. Então, olha só, são 4 pessoas aqui nesta mesa com 4 opiniões e posições diferentes sobre a matéria central de uma reforma política. Henrique Zilha, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, um dos pontos polêmicos, né, que dificulta a votação da reforma política aqui na Câmara dos Deputados é o financiamento público de campanha. Agora, o financiamento público, de certa forma, já existe. Os partidos políticos recebem recursos do fundo partidário, as emissoras de televisão, quando transmitem a propaganda eleitoral, essa propaganda eleitoral ela não é gratuita, porque... Aumenta a renúncia fiscal. Aumenta a renúncia fiscal, ou seja, quem paga é o cidadão brasileiro por essa propaganda eleitoral. Você que milita junto à população e esses movimentos que você citou há pouco, você acha que já existe um conhecimento de que já existe grande parte de financiamento público de campanha no Brasil? Eu não diria que existe um conhecimento da população a esse respeito. Acho que no âmbito dos movimentos sociais organizados e dos ativistas, essa realidade é bem conhecida. E esse financiamento público, na verdade, vai um pouco além disso, né? Porque mesmo o dinheiro que vem de financiamento privado, nós sabemos que muitas vezes a fonte dele é o orçamento público, né, que indiretamente abastece empresas que, por sua vez, vão contribuir com os partidos. Né? Então, nós temos conhecimento de fato, o financiamento público prevalece hoje nas campanhas eleitorais, em todo o processo eleitoral. Agora, essa informação, como de conhecimento do cidadão, do eleitor, da população de maneira geral, é coisa muito difícil de se estabelecer na nossa maneira de ver. Se você fizer essa pergunta num plebiscito, você quer o financiamento público ou privado e explicar do que se trata, olha, vai vindo o orçamento é composto por tributos, provavelmente 76%. 76% é o número menor, né? Dá 80%, 82%. Agora, a nossa proposta, sem dúvida, quer dizer, sem dúvida não, mas caminha na linha, sim, do financiamento público, dotações orçamentárias, conforme proposta do Tribunal Superior Eleitoral. Mas veja, os partidos políticos vinham fazendo isso. Os partidos políticos aumentaram em 2010 a verba do fundo partidário. Os partidos políticos estavam gradativamente elevando o dinheiro do fundo partidário, que já era uma forma gradual de você estabelecer o financiamento público. Mas sem abrir mão do financiamento privado. Sim, mas aí você vai tendo condições de, em algum momento, tranquilizar a máquina partidária, tranquilizar de que vai haver recursos, e aí você pode ir... Você acha que isso é um processo natural? Ah, mas eu acho que é o processo norte-americano. Você faz o seguinte, ou financiamento público ou privado. Você pode ir lá nos Estados Unidos e pedir o dinheiro para o financiamento público, desde que você não receba o privado. Aí fica mais fácil você aprovar. Se você tiver recursos no partido,
fica mais fácil você vender para o Congresso o seguinte, olha, você vai optar pelo financiamento público ou privado. Quem quiser público, vai público. Quem quiser privado, vai privado. Se você não tiver nenhum recurso, como é que uma democracia funciona sem dinheiro? Eu não conheço. Deputado Marcos Pestana, você acha que isso é um processo natural? Para estimular o debate aqui, pontuar duas divergências para incrementar, temperar o nosso debate. Primeiro, se o sistema brasileiro é ótimo, não há que se falar em reforma. Nem plebiscito. Ela não ocorre por causa disso. Nós precisamos de... Mas eu acho que o nosso sistema é muito ruim. Um dos piores do mundo. E está caminhando, pelo contrário, para o esgotamento e estrangulamento. Quem participa da vida partidária e de eleições nos últimos 30 anos vê claramente a deterioração das bases desse sistema. Então, só faz sentido falar em reforma se houver um diagnóstico que o sistema é ruim. O nosso sistema, o grande jornalista Márcio Moreira Alves, dizia sempre que, exceto jabuticaba, o que dá só no Brasil, a gente deve olhar com desconfiança. Então, nós inventamos um sistema que não é o distrital puro que impera nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, não é o distrital misto, que é o acordo de compromisso da social-democracia com a democracia cristã no pós-guerra da Alemanha, não é o voto em lista de Portugal e Espanha. Quer dizer, nós criamos um sistema próprio onde o voto é nominal, em território aberto, sem territorialização do voto. E isso provoca essas disfunções que eu procurei rapidamente descrever aqui. Não gera elo, as pessoas não acompanham o seu deputado, sequer lembram o nome. A questão da participação tem a ver com esses vínculos. Os vínculos são tênues, quase inexistentes, e explodiu na rua foi esse sentimento, que vocês não nos representam. É uma coisa difusa, é um clamor pela reforma política sem clareza. Então, assim, o problema do financiamento também é terrível. Isso é a porta para a corrupção e a pessoa honesta. Às vezes, eu tenho vários amigos cientistas políticos, eu recomendo todos os cientistas políticos ser candidato um dia para fazer um laboratório, porque para a pessoa digna e honesta, é humilhante você bater na porta do empresário para pedir recurso. Parece que é um favor pessoal que você está pedindo. Aí você vai com toda uma defesa de tese, de visão do país. Mas, na verdade, é uma relação, essa relação individualizada do financiador e do financiado não é saudável. Não existe almoço de graça. Então, assim... Peraí, mas se você recebe financiamento do Estado, você não vai ser pró-Estado? Você não vai ser a favor de mais imposto? Não. Você não vai ter uma independência das forças sociais, que é inconveniente? Não, eu não sou contra o financiamento privado. Você tem vários modelos. Eu acho, pelo contrário, o judiciário brasileiro andou demonizando uma coisa chamada de doações... como é que foi isso? Ocultas. Que é um equívoco profundo. É muito melhor você institucionalizar a relação, criar regras de equalização de oportunidades e o partido captar e não ter essa relação individualizada. Então, o partido faz um esforço de arrecadação. E aí você pode introduzir na lei, vamos dizer, aquela proporção de captação para deputado federal, metade tem que ser igualmente distribuído para a chapa e a outra conforme a estratégia do partido. Alguma coisa desse ponto, nesse sentido. Eu participei de uma audiência pública sobre esse tema, eu e Henrico Fontana, entre 36 pessoas, jornalistas, juristas, no Supremo. O ministro Luiz Fux propôs essa audiência pública. Eu vi que a tese mais simpática é a proibição de pessoas jurídicas doarem e só pessoas físicas. É muito simpática a ideia e é muito coerente com a tradição americana. Essa agência tem a ver com financiamento. Com a ação movida pela OAB. Exatamente. É uma audiência pública no âmbito desse julgamento específico. E essa é a proposta do MCC. Não, eu acho ótima, mas a experiência, aí você coteja com a realidade. Eu fiz um depoimento pessoal lá, que eu vi. Aí eu falei assim, em 2006 eu fiz essa experiência. Expedi milhares de cartas para os meus amigos advogados, médicos, economistas e professores. Foi um espetacular fracasso. Assim, eu abri o bico em 20 dias, eu vi que não era possível na tradição brasileira, pode ser que mude, a gente ter esse tipo de financiamento. Nesse tema específico, a primeira coisa que nós temos que talvez dialogar é
como realizar as campanhas eleitorais. Eu, por exemplo, sou completamente contrário à diminuição das campanhas eleitorais. Porque a campanha eleitoral é uma forma... É uma forma do cidadão conhecer o candidato, conhecer as suas propostas, as suas ideias, as suas opiniões, as suas posições. Eu, às vezes, vejo algumas pessoas, nós temos que diminuir o tamanho das campanhas eleitorais. Parece que nós estamos querendo esconder os candidatos e não demonstrar. Quanto mais o candidato tiver condições de demonstrar suas ideias, as suas opiniões, as suas posições, se ele tiver que viajar, tiver que participar de atividade, de seminário, de encontro com os eleitores, melhor. Né? Então, o que nós precisamos... Então, tem que combater essa ideia de diminuir as campanhas eleitorais. O que nós precisamos fazer... Mas tem que interferir nos custos. O que nós temos que fazer é com que as campanhas eleitorais possam ser iguais entre todos. Então, criar critérios, regras que permitam que todos possam ser iguais no momento de uma disputa eleitoral, sem a influência da situação econômica ou financeira, na minha avaliação, é fundamental. Mas aí nós temos que criar regras nesta direção. Segundo, bom, aí temos que ver de onde é que... ninguém acredita que você possa fazer campanha eleitoral sem recursos, sem dinheiro. Né? Se você dizer, não, a partir de agora acabou o financiamento privado, né? Nem físico e nem jurídico, e nós vamos fazer campanha como? Tem que ver de onde vai tirar o dinheiro. Então nós vamos chegar com o dinheiro, vai ser tirado do poder público, vai ser do orçamento, vai ser tirado esse recurso para as campanhas eleitorais. A pergunta que nós temos que fazer é se a sociedade brasileira quer fazer este financiamento, financiar as campanhas do tamanho que as campanhas precisam ser. Perderia. Eu vou dizer, deputado, não quer. Porque o que nós não Seria podemos... derrotado no plebiscito, porque o que nós não podemos é criar uma falsa imagem de que não vai ter campanha eleitoral, ou que a campanha eleitoral... Vai ser no amor, né? Hoje um deputado... Conversando comigo sobre esse tema, ele me fez o seguinte questionamento: deputado, vem cá, e como é que fica aquela coisa? Tem gente que faz campanha eleitoral mais pela televisão e menos com o panfleto, aquele que é entregue. Sim. Outros fazem a campanha eleitoral mais no corpo a corpo, portanto, eles precisam ter um tipo diferente de campanha eleitoral. Como é que você mensura, numa campanha eleitoral, o tamanho e o recurso que cada um precisa para a realização da sua campanha, que são campanhas diferentes? São bases eleitorais diferentes, são processos diferentes de campanha eleitoral. Então, eu acho que tudo isso tem que, em algum momento, ser colocado sobre a mesa para que a gente possa construir uma proposta... Campanhas de 4, 10 milhões de reais, isso é irracional. 4, 5, 10 milhões de reais uma campanha de deputado. Isso é insustentável. Isso é irracional. O movimento eleitoral está recolhendo assinaturas para a ideia é apresentar à Câmara uma proposta de reforma política. E entre os pontos da proposta, tem uma proposta exatamente no sentido de reduzir os custos, mas de permitir que os candidatos se apresentem. Como é que é isso? São os 2 turnos? É uma proposta inovadora, um sistema que como no Brasil tudo é diferente. A nossa proposta também é bastante inovadora. Essa é bastante inovadora mesmo. A ideia é que na eleição também para o parlamento se tem a figura dos 2 turnos. Então, no primeiro turno, como uma proposta de uma valorização da questão ideológico-programática dos partidos, a votação seria apenas e exclusivamente nos partidos, com uma lista já definida de candidatos que teria sido definida em eleições internas. No segundo turno, então, cada partido, conforme as cadeiras, as vagas que ele conquistasse, ele poderia apresentar o dobro de candidatos em relação às cadeiras conquistadas. E aí o voto no segundo turno, ele seria realizado nos candidatos. Então, com isso aí, um dos objetivos, em primeiro lugar, é você dar uma consistência maior a essa questão ideológico-programática nos partidos, que é uma coisa muito fluida hoje no Brasil. Mas veja que essa sua proposta, do grupo, ela pressupõe 3 campanhas numa só. Você teria uma primeira campanha que seria no partido. A primária, né? A primária, exato, que seria no partido. Você seria teria a mais relevante, a mais relevante e, eu diria, mais cara, no primeiro momento. Depois tu teria uma segunda, que seria a eleição do partido, que não seria menor também em função da dimensão do debate político, e teria depois uma terceira eleição, que seria a eleição propriamente dita para definir dentro da lista partidária, a partir das vagas que o partido tivesse obtido,
quais serão os candidatos. Por que a eleição no partido... Por que a eleição no partido seria mais cara se ela é dentro de cada se aqui a eleição para presidente da Câmara tem campanha, imagina dentro de um partido. Porque se a gente for comparar... Você teria, na verdade, primeiro, você teria que entrar numa outra seara, que seria a seara da organização partidária. Porque hoje o Brasil tem uma estrutura política que cada um dos partidos se organiza da forma como bem entender. Então, por exemplo, o PT é o único partido que elege presidente nacional, estadual, regional, diretórios, de forma direta com os seus filiados. Tem contencioso isso? Se houver alguma disputa interna, como é resolvida? Pelo próprio partido, né? Pelo próprio partido, no voto. Não vai à justiça eleitoral isso, não vai à justiça eleitoral. Se houvesse primária, teria de haver justiça eleitoral. Claro, para tirar os contenciosos. Então, mas veja bem, você teria um primeiro tema que você teria que entrar, que era essa coisa da organização da estrutura partidária. Porque hoje, por exemplo, nós temos partidos no Brasil que o presidente ele tem na sua mão a procuração dos membros da executiva e ele toma a decisão sozinho sobre o partido. E a estrutura partidária brasileira permite isso pela liberdade que tem de organização partidária no país. Então, primeiro seria esse debate da organização partidária. Depois tu tem essas outras, que aí teriam que ver quais as regras que seriam utilizadas. Depois tu teria essas outras duas eleições, que seria a primeira eleição dos partidos, talvez uma eleição mais simples do ponto de vista do debate, da discussão, mas que exigiria televisão, exigiria campanha, panfleto, a mesma coisa que qualquer outra campanha, porque os partidos teriam que trabalhar no sentido de ter o maior número possível de votos. E terceiro, você teria a eleição propriamente dita nominal, que aí cada um teria que disputar a eleição nominalmente para poder garantir que tivesse votos dentro da nominata do seu partido. Já para a Câmara de Vereadores, fazer isso em 5 mil municípios. Vamos ouvir o Henrique, então. Nós estamos questionando aqui só para... Agora, na linha do que o senhor falou anteriormente, que a questão mais importante talvez fosse justamente a gente criar uma maneira de equalizar, de democratizar todo esse processo, né, em que você permite opções iguais, oportunidades mais iguais a partidos e candidatos. Então, essa proposta, ela atua diretamente nessa situação. A questão, pelo que eu entendi do pensamento do senhor, também não é exatamente a gente diminuir ou aumentar o gasto. Essa é uma referência que a gente pode definir até como uma decisão política, como, por exemplo, quando se trata, olha, vamos dedicar 25% para a saúde ou 10% para a educação, esses números se tiram, muitas vezes, como uma decisão política. Então, mesmo no âmbito da definição do gasto com o processo eleitoral, isso há de se dar também dessa maneira. Politicamente, nós vamos definir, olha, nós entendemos que o custo é esse. Pode ser que a nossa decisão seja que, olha, nós precisamos encarecer um pouquinho o processo, mas precisamos tornar esse processo mais igual, mais participativo. Uma coisa é evidente. Permitir que os partidos e os candidatos tenham uma condição melhor de eleição. Existem pesquisas... Deixa eu só completar o pensamento. Existem pesquisas que mostram, acho que o pessoal da UPERJ que fez, uma correlação fortíssima entre o recurso investido e o número de mandatos que foram obtidos nas urnas. Então, essa questão precisa ser atacada. Olha, esse é o grande problema. Mas nós temos que nos convencer... Você tem um parlamento que é desconectado dos interesses econômicos, como é que vai funcionar isso? Vai ser um parlamento de funcionários? Não é um bonapartismo parlamentar. Não pode. Não, na verdade é o seguinte, não adianta pensar a estrutura de receita, de captação de recursos, sem antes pensar no funcionamento da dinâmica do sistema. O nosso sistema é irracional, o próprio Henrique mostrou que o crescimento, eleição por eleição, o financiamento é crescente explosivamente, exponencialmente de eleição para outra, se envolvem mais recursos. É uma loucura. Agora, eu não Na última foi 3 O quê? Eu não concordo com isso. Eu acho, presidente. Eu acho que o que está acontecendo, o que aconteceu, não sei se vocês mediram isso. Medimos, mas o que aconteceu foi que com as mudanças que foi se produzindo na legislação, houve uma formalização maior dos recursos de campanha eleitoral. Mas continua tendo. Continua tendo, mas a formalização aumentou enormemente nas últimas campanhas eleitorais. Foram 3 bilhões de reais em 2010. Antigamente não era formalizada. Nós tínhamos
uma questão ao contrário. Era muito mais caixa 2 nas campanhas eleitorais do que recursos de campanha formalizados. Hoje nós temos muito mais recursos formalizados do que caixa 2. Na raiz do problema, como é que se resolve o problema da despesa, da irracionalidade? Você tem que criar um vínculo. O voto ou se ancora no programa partidário, aí é o caso da lista, ou se ancora no território. A única forma, em Minas, no distrital puro, a lá Inglaterra, a lá Estados Unidos, a lá França, o distrito teria 250 mil votos. Em vez de você disputar 14 milhões de votos, você teria uma relação. Imagina, cada voto que eu tivesse no meu distrito, aqui na Câmara, salário mínimo, Código Florestal, medida provisória dos portos, aqueles que eu derrotei na eleição majoritária iam me expor lá no distrito, nas rádios, nos panfletos, e eu seria obrigado a ir lá, mobilizar reuniões, ir para as rádios, explicar o meu voto. Hoje isso não acontece, não há relação nenhuma. O problema do sistema distrital puro... Não mal, né? A Rocinha tem um candidato, os traficantes não têm um candidato. Não, é claro, mas isso é o que você falou, não há um parlamento descolado da sociedade real, o bonapartismo, uma coisa lá. Não, o tráfico. O Sérgio Cabral, sambista pai, falou, quando ele era vereador, falaram assim, mas tem muitos desonestos, canalhas, e não sei o que ele falou. Mas, deputado Marcos, existem muitos canalhas desonestos e corruptos também, no Rio, precisam estar bem representados. Nós temos que tomar cuidado para não virar o parlamento brasileiro uma grande representação de pequenos distritos ou de... O deputado vai virar um vereador. Não, mas na Inglaterra, nos Estados Unidos, não é isso. Porque aí você vai estar defendendo um interesse muito... Eu acho que o distrital puro tem um defeito que é suprimir as minorias temáticas. Você pode ter 36% do voto na Inglaterra e ter 70% das cadeiras no parlamento. Esse sistema no Brasil geraria uma crise imediata. Não há sistema de representação perfeito, né? Não há. Eu queria contar uma coisa para você que não está muito clara ainda. Feito o plebiscito, o Congresso ele tem a obrigação de seguir o que foi votado? Ou o plebiscito é uma referência? É uma referência. Até a formulação é muito complexa. Por isso, eu estava discutindo até com o Henrique Fontana há pouco no plenário exatamente como formular perguntas. E é muito difícil você formatar, porque você vai pôr lá distrital puro, distrital misto, voto em lista, distritão, lista flexível, modelo belga, ou sistema atual. Aí vai ter... A gente teve duas experiências de plebiscito, né? Parlamentarismo, presidencialismo, monarquia versus república, e o desarmamento, que era sim ou não. E numa campanha, se não houver um esforço pedagógico grande, pode induzir a população a erro. O desarmamento, eu era secretário de saúde na época, a gente achou que ia ganhar de barbada e levamos uma goleada, porque a campanha de marketing do contra o desarmamento foi muito mais eficiente que a nossa. Usou uma palavra só. Então, assim, aí você vai ter que superpor esses temas aí, financiamento público exclusivo, financiamento misto, financiamento privado só de pessoas físicas, financiamento privado de pessoas jurídicas. E aí é o que o presidente Marco Maia falou. O financiamento público exclusivo, que foi tentado só na Itália e eles recuaram, mas... O financiamento público exclusivo, que daria mais neutralidade, essa influência do poder econômico não seria tão decisivo nas votações aqui no Congresso, mas ele só é compatível ou com a lista ou com o distrital. No sistema atual, ele é incompatível. São campanhas caríssimas, é pouco dinheiro. O plebiscito teria que ser mais ou menos, se você votou em financiamento público, você tem que as suas opções de votar são essas aqui, porque senão vira o Frankenstein. Outra questão, como a deputada falou, nós temos uma experiência de pesquisa de opinião no Brasil já de várias décadas. O fraseado da pergunta induz. Você pergunta, você é a favor que as empresas doem dinheiro para os candidatos votarem errado no Congresso? É claro que todo mundo vai votar não, né? Deputado Marco Maia, a pergunta já vem embutida na pergunta. Falando um pouquinho dos 5 temas que a presidente Dilma mandou para casa hoje, primeiro, forma de financiamento das campanhas eleitorais, foi bastante falado aqui. O segundo, sistema eleitoral, ser proporcional, majoritário, lista flexível, lista fechada. A continuidade ou não da suplência nas eleições para o Senado.
as coligações partidárias para a eleição de deputados e vereadores, e ela falou também no voto secreto no parlamento. Voto secreto no parlamento é tema da reforma política? Pois é, esse tema entrou... Me desculpe a minha presidenta. Também de contrabando aí. Mas isso entrou de forma um pouco atravessada, digamos assim, neste debate. Embora eu seja favorável ao fim do voto secreto no parlamento, com pequenas restrições. Por exemplo, escolha de presidente, né, e membros da mesa da Câmara dos Deputados, óbvio, né? Derrubada de vetos presidenciais, precisam continuar sendo secretos. Cassação também não... Eu acho que cassação de mandato poderia ser aberta, não há problema. Acho que esse é o grande tema. É o grande tema. Esse é o grande tema. Das ruas é a cassação. O centro das ruas é a cassação dos mandatos. A avaliação pode ser aberta, não tem nenhum problema. Agora, escolha, por exemplo, de integrantes do Ministério Público, dos conselhos, dos ministros do STF, ou coisas dessa natureza, esses votos deveriam permanecer de forma secreta e tal. Okay. Agora, até porque é democrático. É democrático, né? Até porque a eleição direta no Brasil, por exemplo, a autonomia do voto. A eleição direta no Brasil é de forma secreta, exatamente para proteger Senhores, nosso tempo está esgotado. Antes de terminar, eu quero só passar aqui um comentário que veio de Antônio Souza, que se diz um brasileiro indignado com tanta corrupção nesse país. Para ter uma ideia de que, em relação a esses temas, o que pode passar na cabeça da população, ele diz: não quero ter que responder só sim ou não para financiamento de campanha misto ou público. Quero ter a oportunidade de dizer também que não quero dinheiro público em campanha política. Não quero que tenha apenas a escolha de voto distrital, misto distrital e proporcional, mas principalmente que tenha o voto majoritário. Não quero ter que escolher apenas o voto distrital. Tem que ter o direito de poder escolher que o voto continue como está. Ou melhore, para voto seletivo, ou seja, que aquela pessoa que está dependendo de Bolsa Família ou outro benefício público de assistencialismo seja impedida de votar, para se evitar o voto de cabresto institucional que hoje virou Bolsa Família. Quanto a partidos, espero que criem a lei do partido limpo, ou seja, que o partido tenha responsabilidade nos candidatos que ele apresenta ao povo para as eleições. Então, aqui só para dar uma ideia de que esse é um assunto que vai gerar bastante polêmica, bastante debate. É uma ideia boa, interessante, mas eu pergunto, por que a pena de morte não é decidida em plebiscito no Brasil? É uma cláusula pétrea da Constituição. Mas você podia botar uma PEC lá, você podia botar uma PEC lá. Não pode, é cláusula pétrea, não pode ser usada. Existe uma série de coisas. E a OAB levantou uma tese interessante que não podem ser decididas por plebiscito. Que o plebiscito não poderia acionar questões constitucionais, porque 2/3 é uma forma democrática de proteger a visão da minoria e para dar mais segurança constitucional. Então, todos os temas, por exemplo, o voto majoritário, qualquer forma de voto majoritário, seja o distrital puro ou distrital misto, que não seja proporcional, depende de uma PEC. E uma PEC é 2/3. E como é que aí você vai decidir por metade mais um na população? Então, esse assunto vai dar pano para manga. 4 meses e olha, não pode ser panaceia contra as ruas. Eu preciso encerrar o programa. Eu sou autor de uma PEC que propõe uma constituinte exclusiva com referendo para discutir reforma política. Este eu acho que era o caminho que deveria ser seguido pelo parlamento. Eu tenho certeza que esse tema ainda vai ser objeto de outra expressão nacional, de tantos outros debates aqui na TV Câmara. Eu quero agradecer a Henrique Ziller, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Muito obrigada. Deputado Marcos Pestana, PSDB Minas Gerais. Deputado Marco Maia, PT do Rio Grande do Sul. José Luciano Dias, da CAC Consultoria Política. Muito obrigada. Você que nos acompanhou pela TV Câmara e pela internet, muito obrigada também pela sua participação e pela sua audiência. Antes de encerrar, eu quero lembrar que continua aberta na página do E-Democracia, www.edemocracia.câmara.leg.br, a pergunta: o que a população espera da Câmara dos Deputados? Entre os dias 20 de junho e 1º de julho, foram cadastradas 487 ideias, que receberam quase 12 mil votos. Até o momento, em primeiro lugar, com 94% dos votos, está o fim do foro privilegiado. Em segundo lugar, com 89% dos votos, a maior rigidez com político condenado por corrupção. Entre lá, cadastre sua ideia e o seu voto. www.edemocracia.câmara.leg.br. Muito obrigado. Expressão Nacional volta na próxima terça e eu espero você. Até lá.